Meus amigos, estamos aqui novamente no nosso canal de negócios TI e Direito para conversar sobre estratégias e abordagens de tecnologia aplicado aos negócios, enfim, os impactos nas nossas legislações pelo Brasil afora. Aí. Eu queria hoje conversar com vocês sobre o abismo tecnológico que o Brasil está enfrentando e, na minha opinião, está aumentando um buraco, principalmente em relação à necessidade de mão de obra qualificada no setor de tecnologia. Me preocupa, como cidadão brasileiro, ao ouvir as notícias do jornal falar que nós temos praticamente 13 milhões de desempregados e ouvir ao mesmo tempo de associações de classe, uma das quais eu já presidi, a CESPRO, que hoje nos faltam, em média, entre 400 e 500 mil desenvolvedores na área de tecnologia, diretamente na área de tecnologia. É muito triste para um cidadão brasileiro perceber isso, porque se de um lado há tanta demanda aquecida para negócio e tecnologia, de outro lado eu tenho dificuldade de perceber o que nós estamos fazendo como nação, como estratégia brasileira para as economias do futuro, se a gente tem algum plano dentro dessa matriz econômica brasileira. Não sei se a gente tem um plano. Eu trago essa discussão em função da experiência que eu adquiri como dirigente de entidade associativa, profissional liberal, empreendedor do setor de tecnologia, e cruzo isso com as manchetes que eu escuto, vejo todos os dias na mídia brasileira e na mídia mundial. A gente está vivendo um grande tsunami tecnológico que está modificando profissões, está modificando empresas, e a nossa base educacional não está preparando para suprir a demanda que o setor de tecnologia tem, e isso, na verdade, está nos tirando a competitividade. Em 2011 e 2012, quando eu fui presidente da SES para o Rio Grande do Sul, eu tentei, na época, publicar em inúmeros jornais, inclusive aqui da minha cidade natal, Porto Alegre, e revistas de grande circulação, alguns artigos que chamavam a atenção para a necessidade de um plano da sociedade brasileira para uma nova economia, economia digital. O mercado sequer ainda usava o jargão transformação digital ou disrupção. Na época, talvez o termo startups já era realidade, mas ainda de forma tímida. De forma aberta, forma pública, eu não consegui nenhuma publicação, apenas alguns sites mais especializados fizeram essa publicação. Isso me deixa muito triste porque significa que a nossa sociedade brasileira ela é míope em perceber o que o mundo está se transformando, as oportunidades que o mundo abriu nos últimos 10 anos e as oportunidades de desenvolvimento das pessoas que nós teríamos nessa nova economia digital. Na minha opinião, a nova economia digital, ela, além de mudar as pessoas, ela muda a cidade onde essas pessoas vivem, criando novas oportunidades de trabalho e de transformação social. Não é simples perceber este movimento. Só para quem está na área realmente enxerga essas oportunidades diariamente, é que realmente nos dá certeza de que o caminho é este, né? Eu não entendo que o Brasil vá se transformar numa grande potência econômica plantando soja ou criando vaca. Sinceramente, hoje, se a gente olhar do lado tecnológico, proteína animal pode ser criada em laboratório. Então quer dizer que o futuro não é a criação de vaca. Plantação de soja, os chineses estão comprando metade da África e estão plantando soja por conta. Vocês acham que os chineses vão comprar por muito tempo soja no Brasil? Carro autônomo e elétrico já passa a ser realidade em alguns países de forma um pouquinho mais contundente. E aí eu pergunto, o futuro do petróleo realmente se valorizar? Então, assim,
é um conjunto de ideias míopes num país que tem mais faculdades de direito do que todo mundo somado. Num país onde os 4 principais cursos de graduação, que representam 50% dos graduandos no Brasil, são administração, direito, pedagogia e contabilidade. Não tem nada de ciências exatas entre os mais de 50% de graduandos no Brasil. Como que o Brasil vai competir a médio e longo prazo com as grandes potências? E, sinceramente, só produzir comida não vai dar a fortaleza que o país precisa para a gente competir. Eu acredito de forma enfática em talentos que conheçam tecnologia, porque o mundo da tecnologia é que está dominando ou está incrustado nas grandes potências. O que eu sempre defendi e defendo? Um plano nacional, um plano estratégico, articulado com instituições de ensino, mercado privado e governo, tanto a nível federal, estadual, municipal, para a gente revolucionar a educação brasileira, onde a disciplina número 1, desde o pré-primário ou do primário, seja pensamento computacional. Não há como a gente competir num mundo moderno, sem que as pessoas dominem o pensamento computacional, algoritmos, bancos de dados e essa tecnologia digital. Então, se a sociedade não enxergar isso, nós realmente estamos fadados a aumentar este fosso desse abismo tecnológico que eu percebo. Nós não vamos ter condições sequer de criar novas empresas vocacionadas para o setor tecnológico, porque nós não vamos ter empreendedores no setor de tecnologia suficiente para competir com as tecnologias que virão de fora. Obviamente eu não posso fazer terra arrasada e nem criticar a tudo e a todos, né? Muitas coisas boas aconteceram já no Brasil nessa. Já temos muitos fundos de investimento que vislumbram hoje apoio a novos modelos de negócio, muitas startups brasileiras já chegando a se tornarem unicórnios, né? Muitas não, na verdade não chegamos a 10 ainda. O governo federal até já criou alguns programas para acelerar startups, né? Mas assim, são todas ações isoladas e desconectadas. A grande massa da população brasileira não sabe que isso acontece e não sabe qual é o caminho a seguir. O Brasil não sabe o que quer ser como nação. Parece que cada um faz suas ações isoladas, entendendo que o seu modelo é melhor que o do vizinho e não faz a roda girar a favor da ação, da inovação e da disrupção. É como se a nossa cozinha na nossa casa estivesse sempre suja, mas a gente tenta botar a refeição na mesa de uma maneira requintada. Ou seja, a gente tapa o problema, tapa o sol com uma peneira, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2011 houve uma grande movimentação do setor de tecnologia para a desoneração da folha. Vocês devem recordar disso. Na época, a ideia era ter um plano para transformar o Brasil numa forte economia digital, né? A gente ter uma base sólida para construir novas ideias concretas, factíveis, impulsionando novas empresas, organizações a desenvolverem tecnologia para competir com os grandes centros. O Brasil, na verdade, se vocês repararem, não tem nenhuma política para a economia digital. O Brasil teve muitas oportunidades de desenvolver isso, desde a época da famigerada reserva de mercado na década de 80, que na prática nos atrasou 20 anos na área tecnológica, e no fundo nos transformou num grande polo consumidor de tecnologia internacional. Ou seja, a gente compra mais tecnologia de fora do que desenvolve aqui dentro. Então, realmente, isso só reforça que os nossos jovens não querem permanecer no Brasil. Só reforça para os jovens dizendo o que é bom está lá fora. Então, qual é a motivação hoje de um jovem que faz engenharia da computação ou engenharia de software de ficar no Brasil se aqui não tem
espaço efetivo para desenvolvimento de tecnologia, de credibilidade, de ser respeitado. Mas pensem num outro absurdo brasileiro. Até hoje, mais de 40 anos de discussão de software no Brasil, o próprio governo brasileiro não sabe se software ele tem que pagar o imposto ISS, o ICMS ou imposto de renda. Quer dizer, a própria nação brasileira não entende o que é software. Então, se nós não entendemos o que é software, o que dirá criar uma política nacional de desenvolvimento baseada em tecnologia? No fundo, nós estamos expulsando os nossos filhos mais ilustres aqui, que a gente prepara em grandes universidades, para grandes centros internacionais. Por quê? Porque aqui eles já perderam a esperança de ver uma terra vocacionada a poder criar e desenvolver ciência e tecnologia de alto impacto. Não é um caso, não é um exemplo isolado. São milhares de jovens brasileiros que estão fora do país hoje, trabalhando em desenvolvimento de tecnologia para outras regiões do globo, que depois nós aqui, cidadãos brasileiros, vamos comprar. Cada um de nós já conhece pelo menos um caso real. Provavelmente nós vamos comprar essa mesma tecnologia dentro em breve, em troca de café, suco de laranja, minério de ferro, como formato para equilibrar nossa balança comercial. Talvez a vocação do Brasil seja fazer escambo, trocar a tecnologia por produtos primários e depois se dizer feliz assistindo filmes na Netflix ou comprando no e-commerce da Amazon ou andando de carro importado da Tesla ou da BMW ou da Mercedes, pagando o dobro do que custa realmente impostos ao governo federal. O efeito prático desta nefasta estratégia brasileira é que nós temos cada vez mais escassos novos entrantes em cursos de formação acadêmica com foco em ciência da computação e derivados. Podem perguntar a qualquer universidade no Brasil, os números são deprimentes. Formaturas nesta área já são quase depressivas, pois não temos muitas vezes mais do que 4 ou 5 formandos depois de 4 ou 5 anos de estudo. Em outros países como Coreia do Sul, Singapura e até, pasme, no Uruguai e Paraguai, a procura por especializações em tecnologia vai no caminho contrário do Brasil há muitos anos. Lá cresce e é constante. Será que nós percebemos a estrada torta e sinuosa que a gente se encontra? Não faz nenhum sentido para homens de bom senso continuarmos exercitando uma política completamente contrária ao que outros países de primeiro mundo estão fazendo. O que esses países fazem? Na prática, eles só oferecem a esperança de uma vida melhor e atraem e retêm talentos de primeira linha para produzir alta tecnologia, porque compreenderam de forma mais profunda qual é o futuro da economia digital e estão se preparando para isso. O que faz o Brasil hoje, por exemplo, para gerar e desenvolver talentos, se o mundo nos próximos 50 anos será dominado por quem dominar os conceitos de inteligência artificial, por exemplo? O que faz o Brasil para reter esses talentos dentro da sua própria casa, gerar e acumular riquezas na própria região onde vivem esses jovens? O Brasil não tem um sistema educacional vocacionado para lógica, inteligência matemática ou criatividade colaborativa ou, como disse, pensamento computacional. Como que nós vamos resolver inovação e disrupção? Os que existem hoje no Brasil não são suficientes para gerar esta massa crítica que nós precisamos para resolver conhecimentos de machine learning, big data, inteligência artificial. O Brasil vai condenar os seus filhos a somente vislumbrarem carreiras ligadas a extrativismo animal, vegetal ou mineral? Nós estamos fazendo ciência e pesquisa nessas áreas, pelo menos. Uma coisa que me dói perguntar para nós é o seguinte: esta ausência de um plano estratégico na área de tecnologia é proposital ou é só incompetência? Será que a gente não tem força